E aí, tudo certo? O programa Viver Bem da Unimed Campos está chegando até você. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas, hábito de fumar, obesidade, dieta rica em carne vermelha e embutidos, tipo salsicha e mortadela. Esses são alguns dos fatores de risco para o câncer do tubo digestivo. Esse é o tema que vamos abordar na nossa entrevista de hoje. Vamos mostrar um resumo da prova Trail Run no Morro do Itaoca. E a nossa nutricionista Rayara Murisson dá sequência ao quadro Coma Bem e Viva Melhor, trazendo o prato arroz integral com lentilha. O Viver Bem Unimed Campos começa agora. Nosso consultor de saúde, Dr. Paulo Irano, é o nosso entrevistado de hoje. O Dr. Paulo Irano é gastroenterologista e também especialista em endoscopia digestiva. E nós vamos falar hoje sobre prevenção e diagnóstico do câncer do tubo digestivo. Dr. Paulo Irano, que prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. E é uma condição que nos preocupa, que já vem com um nome que assusta. É o câncer. O que é o câncer do tubo digestivo? O câncer do tubo digestivo, como todos os cânceres, é a lesão que se distorce e proliferam as células cancerosas. E o tubo digestivo, há uma incidência muito grande de tumores do tubo digestivo, né? Entre todos os tipos de tumor, o tumor do tubo digestivo é muito frequente. Então nós vamos aqui tentar alertar, logicamente, que é o nosso objetivo, a nossa população, no sentido de ter conhecimento dos sinais de alerta e também para poder se prevenir e se tratar quando tiver algum sinal ou sintoma que chame a atenção. Tubo digestivo, Dr. Paulo Irano, exemplifica para a gente, começa onde, termina onde? O tubo digestivo, na verdade, ele começa na boca, né? Tem a região do faringe, pega o esôfago, o estômago, o intestino delgado, duodeno, jejum e o intestino grosso, que é onde nós temos uma incidência maior dos tumores do tubo digestivo, que é no intestino grosso. Agora, essa questão do câncer, né, no tubo digestivo, com esse tamanho todo do tubo digestivo, pode haver possibilidade de câncer em várias regiões, né? No esôfago, no estômago, no intestino. Sim, sem dúvida. Como a gente falou, ele pode ter o câncer desde a boca, na verdade, né? Mas as maiores incidências são no intestino grosso, no estômago e no esôfago. É importante a gente lembrar sempre que qualquer tipo de câncer, ele tem dois fatores importantes que determinam esse desenvolvimento do câncer. Um deles é a condição genética, não é? E para isso eu chamo atenção em todas aquelas pessoas que na sua família tem algum caso de câncer, quer seja do tubo digestivo ou não. É importante que ele fique alerta nesse sentido. Então, para a gente poder dizer que há uma predominância genética na gênese do câncer, como que as pessoas podem saber? Se tiver algum parente próximo que foi portador de um tipo de câncer, então ele deve ficar alerta. Isso é um elemento. O outro elemento são as condições, além da genética, são as condições do meio ambiente que a gente chama, que são os hábitos de vida das pessoas. Então, cada vez mais existe uma correlação direta entre o aparecimento do câncer e os hábitos de vida das pessoas. E quando a gente trata do tubo digestivo, sem dúvida nenhuma, tudo tem muita relação direta com os tipos de alimentos, com os hábitos de vida, né, que acabam, na verdade, interferindo e desencadeando, junto do fator genético, esse fator dos hábitos de vida, não só do que ingere, mas também, muitas das vezes, pela contaminação, quer seja de vírus, quer seja de bactérias, que acabam por facilitar esse disparo na gênese do câncer. Bem, doutor Paulo Irano, vamos falar então especificamente desses fatores de risco, só para alertar quem está nos acompanhando. A obesidade pode ser um fator de risco, já que o senhor está falando em alimentação, aquilo que a pessoa ingere?
Nós temos falado da obesidade em vários momentos nesses programas e hoje mais do que nunca a obesidade ela interfere sim no que nós chamamos no estado metabólico do indivíduo. Então, quando nós temos uma obesidade muito avançada, ela acaba por distorcer o equilíbrio do organismo e levando a um estado metabólico de inflamação. É esse o problema, né, da obesidade. É um estado inflamatório permanente dos tecidos. Então, nos vasos acaba levando a um entupimento, que é a arteriosclerose, acaba infartando, acaba tendo derrame cerebral, e nas células acaba degenerando essas células, levando uma distorção no que nós chamamos do DNA das células e, consequentemente, levando a uma multiplicação anômala dessas células que vem a ser o câncer. Então, na verdade, a obesidade tem sim a ver. Mas quando a gente fala do tubo digestivo, alguns tipos de comportamento, alguns tipos de dieta são mais agressivas. Um exemplo, há uma relação direta do câncer de esôfago, que é essa parte que vai da boca até o estômago, né, esse tubo que leva o alimento, há uma correlação direta do câncer de esôfago com o uso de fumo, quer dizer, o cigarro, tabaco, ele é altamente agressivo e há uma incidência maior em quem fuma do câncer de esôfago. Há uma correlação direta com a ingestão de álcool, então os pacientes que são etilistas crônicos, né, que ingerem álcool com frequência, têm uma condição maior. E chama atenção, no caso do esôfago, há uma correlação direta entre a presença do papilomavírus, que é o HPV, é o vírus, né? O papilomavírus, que acaba lesando o esôfago e acaba também predispondo, tal como predispõe ao câncer genital, né? Do colo de útero na mulher, do pênis, na boca. Então o esôfago também está correlacionado. Estes são relacionados à questão do esôfago. Então é relacionado à gênese do câncer com os hábitos de vida. A obesidade está em todos eles. Quando nós vamos para o estômago, a correlação mais direta, além disso tudo que eu falei, nós temos a correlação direta em relação ao Helicobacter pylori. O que é o Helicobacter pylori? É uma bactériazinha que coloniza o estômago e nós já temos hoje comprovação científica e a própria Organização Mundial de Saúde determina que o H. pylori é um agente carcinogênico do grupo 1, do grupo A. Porque ele tem efetivamente uma interferência na gênese do câncer de estômago. Então, a gente tem que estar sempre atento, por isso é que é importante a prevenção, para que a gente possa cuidar e tratar desses pacientes, para que a gente possa evitar essa evolução. E no que diz respeito ao intestino, em relação aos, além da genética, os hábitos de vida, lembramos sempre, o intestino ele tem que ter um bom funcionamento. Para que ele funcione bem, é preciso que haja na sua dieta a presença de fibras vegetais. Então, além de termos dito também em outros programas a importância que tem a ingestão de folhas, de frutas, de legumes diariamente, que protegem o nosso tubo digestivo, principalmente no intestino, ele vai ter uma excelente proteção. Já falamos aqui também no que diz respeito a determinados alimentos que são nocivos ao tubo digestivo como um todo, mas principalmente no intestino, que são aqueles alimentos chamados processados, ultraprocessados, os embutidos, que aí nós englobamos todos esses alimentos defumados, principalmente carne seca, a linguiça, o salame, o bacon, a salsicha. Esses alimentos são altamente prejudiciais. Por quê? Porque eles contêm substâncias que são substâncias para a preservação desses alimentos, são alimentos que são industrializados, então usam muitas substâncias para que preserve esse alimento e esses
essas substâncias, principalmente, elas, num determinado momento, que são os nitritos que a gente chama, eles são transformados em nitrosaminas, que são substâncias altamente agressivas e determinantes na transformação das células que acabam levando ao aparecimento do câncer. Então, aquela dieta que nós sempre pregamos, e que falamos que ela é saudável, são as dietas naturais. São as dietas que são de frutas, de legumes, né, das hortaliças, das folhas. Todos esses alimentos são altamente benéficos para o organismo, enquanto que aqueles ultraprocessados são alimentos que não são recomendados e, ao mesmo tempo, são alimentos que acabam por levar à predisposição com fatores ambientais, fatores correlatos que levam ao desencadeamento desses tipos de tumores. Bom, então, doutor Paulo Irano, o senhor acabou chegando também na parte da prevenção, já que o senhor está falando na mudança de hábito, né? Sem dúvida. Quem está um pouco acima do peso, ou está bem acima do peso, se adequar, né, ao peso correto, com também a incidência maior das atividades físicas, né, tornar isso um hábito frequente na vida das pessoas, e a alimentação mais balanceada, mais rica em fibras, em legumes, em verduras. E o senhor falou também com relação à carne. A carne vermelha, ela pode ser prejudicial em excesso? Nesse caso da dieta, se dá um equilíbrio com a presença das carnes consideradas melhores, como, por exemplo, a carne de peixe? Sem dúvida. A carne vermelha, ela é sempre, na sua própria degradação, ela é sempre mais agressiva. E chama atenção para um fato interessante. É a questão da carne torrada. Aquela carne que vai para o churrasco e acaba ficando queimada, essa carne ela é mais prejudicial, porque também na combustão da carne se formam compostos cancerígenos. É essa a questão. Então, por isso é que a carne vermelha ela deve ser olhada de forma especial nesse risco, que causa mais risco do que, logicamente, as carnes brancas, principalmente a carne do peixe. Um outro fator que quero chamar a atenção aqui, que isso epidemiologicamente, estatisticamente está muito comprovado por esses dois fatores, da carne e também do uso do chimarrão. O chimarrão quente, que é muito comum no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, a incidência do câncer de esôfago lá é 3 vezes maior do que no restante do nosso país. Por conta desse hábito? Por conta desses hábitos. Por conta do hábito... Da carne vermelha e do chimarrão. Do chimarrão. Então, todo alimento muito quente, qualquer líquido muito quente, acima de 60 graus, ele causa lesão direta na mucosa do esôfago. E, consequentemente, é um dos fatores importantes na gênese do câncer de esôfago. Então, além de ter o cuidado com a alimentação balanceada, ela não pode estar quente demais, nem o líquido e nem aquilo que está se comendo. Nem a alimentação sólida. Principalmente, quando a gente falou aqui, da carne torrada. Esta, por estar mais torrada, essa combustão da carne, né, de torrar a carne, de queimar a carne, acaba liberando substâncias também ditas nitrosaminas que acabam levando a essa predisposição. É lógico que quando a gente fala nessas dicas importantes, principalmente se isso for utilizado de forma frequente. Não é um dia que comeu. Não está se falando de um churrasco no final de semana. Um churrasco no final de semana, ou tomou a sua bebidinha lá no final de semana. É aquele uso permanente, o uso contínuo. Então, é muito mais frequente o uso do álcool naqueles pacientes que são etilistas crônicos, que bebem todos os dias. Eles têm uma incidência muito maior do câncer de esôfago. Agora, doutor Paulo Irano, tem alguns tipos de câncer que têm uma incidência maior dentro desse tubo digestivo, não é? Quais são esses tipos de câncer? O mais frequente câncer do tubo digestivo, que a gente chama,
a gente pode até dividir por partes, né? O câncer mais frequente do esôfago, por exemplo, né, é o chamado carcinoma das células escamosas, que é o carcinoma epidermoide, que atinge o esôfago na sua parte superior e média mais, né? E o esôfago na parte inferior, ele surge como adenocarcinoma. Esse tipo de adenocarcinoma é mais frequente no estômago e no intestino grosso, né? Porque aí depende da linhagem dessas lesões. Um dado, sabe, que é muito importante a gente ressaltar, quando falamos de câncer, genericamente, quando se fala em neoplasias, em câncer, a importância maior que se tem num diagnóstico é fazermos o diagnóstico no momento mais precoce possível. Isso é que é importante, viu? Quanto mais precocemente qualquer tipo de tumor nós possamos identificar, com certeza o resultado do tratamento será muito maior, mais benéfico, mais positivo. E também temos as chamadas lesões pré-cancerosas. Temos a predisposição que nós temos dentro de cada tipo de paciente. Como nós falamos, a genética. Se você tem, então como prevenir? Se você tem algum familiar próximo, quer dizer, principalmente os de primeiro grau, né, ascendente, logicamente, e que tem sido portadores de algum tipo de câncer, então estes descendentes têm que ficar atentos. Se tiver mais de um caso, mais ainda. Temos, inclusive, casos de tipos de tumores que são tumores familiares. Existe uma incidência de um tipo de tumor coloretal, um câncer, né, um carcinoma coloretal familiar. São vários elementos da mesma família que têm esse tipo de câncer. E algumas outras doenças que têm uma predisposição. Então, temos que identificar isso de forma muito precoce, eu diria. Daí que nós preconizamos os exames para que a gente possa identificar precocemente. O tubo digestivo tem, eu diria, o privilégio, né, de ter a possibilidade de ser explorado, que a gente chama, através da endoscopia, esses locais onde nós podemos, através da endoscopia, localizar a lesão e termos o acesso às biópsias dessas lesões. E nós temos como identificar também as lesões previamente, antes de evoluírem para o câncer. Eu dou como exemplo máximo disso no caso do intestino. Cientificamente, já nós temos comprovações já bem consolidadas em relação à evolução de umas verruguinhas do intestino, que são chamados pólipos intestinais. Esses pólipos, quando eles têm a linhagem celular que nós chamamos de pólipos adenomatosos, nós temos a certeza que este adenoma pode evoluir para um câncer. Ele tem uma evolução longa, apesar de longa, mas acaba evoluindo. Por quê? Ele pode ser retirado ou tratado? Exatamente. Então, quando identificamos esse pólipo, ele deve ser extirpado através da endoscopia, que é a colonoscopia. Nós retiramos esses pólipos e salvamos a vida dessa pessoa de não evoluir para um câncer. Esse é o ponto mais importante que eu considero quando a gente fala e quando nós abordamos esse tipo de doença, viu? Por quê? É importante que a incidência maior desses pólipos do intestino grosso, eles normalmente surgem naqueles doentes que a gente já falou aqui, desses hábitos desencontrados na vida, dos hábitos alimentares, ritmo de vida, e que estão acima de 50 anos, esses doentes normalmente deveriam fazer um exame, que é o exame endoscópico, buscando esses pólipos, que é a chamada colonoscopia, né? Como também outros sinais, qualquer tipo de sinal de sangramento. Entendam sempre, eu costumo dizer que qualquer tipo de sangramento é um sangramento de alerta. O sangue, se sair pelo nariz, se sair pela boca, se vier do pulmão, se vier do estômago, se sair na evacuação, é sempre um sinal de alerta. Presença de sangue tem que ser
pesquisado. E esses pólipos, geralmente, eles podem desenvolver com sangramento. Então, a presença desse sangue nas fezes é importante que se esclareça a possibilidade de ser um pólipo. Se for um pólipo do tipo adenomatoso, ele tem que ser retirado de forma precoce. Isto vai evitar que ele possa evoluir para um câncer de intestino. Que aí, quando já está, né, um câncer instalado, tem aí também uma série de circunstâncias que, mesmo assim, a gente consegue tratar. Quanto mais precoce, melhor. Bem, doutor Paulo Irano, infelizmente nosso tempo acabou, mas certamente, né, quem está nos acompanhando teve a oportunidade de ter todas as informações necessárias para identificar e também aquele incentivo para que mude os hábitos e tenha uma vida mais saudável. Esse é o nosso objetivo, que quem nos acompanha, quem está conosco, tenha um viver bem. Com certeza, esse é o nosso objetivo, alertar para que a pessoa possa buscar o recurso e, ao mesmo tempo, entender que se você muda os seus hábitos de vida, e falamos aqui hoje mais uma vez a importância que tem de viver bem, de ter atividade física, de não ficar acima do peso e fazer a ingestão dos alimentos mais naturais possíveis, mais saudáveis possíveis, embasado na questão dos alimentos crus, né, dos alimentos das frutas, dos legumes, das verduras e evitar aqueles alimentos ultraprocessados, como nós já referimos durante o programa. Assim, se nos comportarmos desta maneira, com certeza poderemos viver bem, viver melhor. Ok, obrigado mais uma vez. A gente volta em instantes com um resumo da terceira edição da corrida Trail Run e a nossa receita saudável do programa. Aguarde, é rapidinho. Guarde seus exames antigos, eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Automedicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco o que eles recomendam. E desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Mais de 100 corredores da região e de 2 estados participaram da terceira edição da corrida Trail Run, no Morro do Itaoca, no dia 23 de junho. A prova, em nível nacional, teve o patrocínio da Unimed Campos. De acordo com os organizadores, a prova, além de incentivar a prática da corrida de montanha, também ajuda a divulgar a beleza natural do local. O campista e cabo da 2ª Companhia de Infantaria do Exército, Ezequiel Ribeiro Maciel da Silva, ganhou a prova masculina de 10 quilômetros. Márcia da Cunha ficou com o primeiro lugar na prova feminina no percurso de 10 quilômetros. A bateria de 20 quilômetros foi vencida pelo macaense João Freire e a feminina ficou com a capixaba Diana Belon. Agora o papo é alimentação saudável. Vamos à nossa receita de hoje no quadro Coma Bem e Viva Melhor. Arroz integral com lentilha. Olá pessoal, eu sou a nutricionista Rayara Morisson e agora é hora de nós darmos sequência às nossas receitas para o almoço. Hoje você vai aprender a fazer um acompanhamento e dessa vez nós vamos fazer um arroz com lentilhas e uma cebola caramelizada que faz toda a diferença. Só que claro, nós vamos utilizar o arroz integral. Então para essa receita você vai precisar de 2 xícaras de arroz integral, 1 xícara de lentilha, meia cebola picada, 4 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 dentes de alho picados,
e sal a gosto. Bom, o arroz integral é um alimento rico em diversas propriedades, mas muitas pessoas deixam de consumir por uma série de motivos. Uma delas é o fato de o arroz integral ser um pouco mais duro e mais demorado para cozinhar. Isso, na verdade, a gente consegue corrigir através de técnicas na hora do preparo. O que acontece é que nós temos o costume de refogar o arroz branco para poder criar uma espécie de camada protetora do grão que impede que ele cozinhe muito. E aí a gente acaba fazendo o mesmo com o arroz integral. Acontece que, como ele tem a sua estrutura completa, a casca dele já fornece essa proteção e por isso não existe necessidade de refogá-lo. Com isso, se a gente refoga, a gente cria uma segunda camada protetora e é justamente por isso que ele fica endurecido, porque ele acaba tendo uma certa dificuldade maior de cozinhar. Outra dica muito importante quando a gente fala tanto do arroz integral quanto da lentilha e das leguminosas é deixar de molho pelo menos umas 2 horas antes do preparo. Isso porque esses alimentos, mesmo sendo muito ricos em diversos nutrientes, eles podem ter fatores antinutricionais que podem dificultar o processo de digestão e ainda atrapalhar a absorção de alguns nutrientes. E a partir do momento que a gente deixa eles de molho, a gente consegue eliminar essas substâncias. Agora, nós vamos primeiro começar o processo de cozimento. Então, nós vamos levar para a panela um pouco do alho e do azeite e vamos deixar refogando. Bom, como eu disse anteriormente, o segredo é não refogar o arroz integral. Então agora nós vamos esperar o alho refogar e nós vamos acrescentar a água, para só depois acrescentar o arroz integral. A quantidade ideal de água é na medida de 2:1, ou seja, 2 medidas de água para cada uma medida de arroz. Então nesse caso nós vamos utilizar 4 xícaras de água. Bom, agora que a água já está fervendo, nós vamos adicionar a lentilha. E também um pouco de sal. Agora nós só esperamos o arroz terminar o seu cozimento. Enquanto nós esperamos o arroz e a lentilha ficarem prontos, nós vamos iniciar o processo da caramelização da cebola. Para isso, nós vamos aquecer primeiro um pouco de azeite e agora nós vamos adicionar a cebola. E agora nós vamos deixar essa cebola que ela vai aos poucos caramelizando. Esse processo pode demorar um pouco, mas aos poucos ela vai começar a murchar e a ganhar essa aparência de caramelizada. A nossa cebola já está pronta. Ela ficou cerca de 10 minutos em fogo alto e ela adquire essa consistência aqui. Agora a gente já pode desligar e reservar. Esse é o nosso prato pronto. O arroz com lentilha é um prato riquíssimo em fibras. A lentilha, por sua vez, é um ótimo substituto para o feijão. É rica em ferro, magnésio, selênio, além de ser um aliado no combate ao diabetes e às doenças cardiovasculares. No nosso próximo programa, você vai aprender a fazer uma salada de grão de bico. Até lá! Valeu pela companhia, grande abraço e até semana que vem.